Olá, tudo bem? Eu sou Marisol Drummond e estou aqui para mediar e participar com vocês da quarta roda de conversa do projeto Diálogos Formativos. Esta é uma iniciativa do Governo do Estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus, coordenada e executada pelo Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta, CEPAM, da Secretaria de Educação e Desporto do Estado e pela Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério DDPM, que integra a Secretaria Municipal de Educação de Manaus. O objetivo deste projeto de ações integradas entre a SEDUC e a CEMED de Manaus é dar apoio ao trabalho docente e de equipes pedagógicas com diálogos diretos sobre os desafios e possibilidades da prática pedagógica durante o período em que vigorar o regime especial de aulas não presenciais. Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando pelos canais da TV Encontro das Águas, no YouTube e aplicativo Humano. Então estará na tela aí os nossos canais para que possam ser assistidos, para que todos possam participar. Hoje o nosso encontro e o nosso programa está com uma nova roupagem, tendo em vista que a cada dia precisamos pensar em estratégias novas para mantermos o isolamento social. E o tema da nossa conversa de hoje é Educação Inclusiva, pontos e contrapontos em tempos de pandemia. Queremos conversar com você, docente da Rede Pública, Estadual e Municipal de Educação e Comunidade Escolar, para discutir as possibilidades e os limites da educação inclusiva de pessoas com deficiência em tempos de pandemia. Para falarmos em possibilidades para a educação inclusiva, é importante conhecermos os desafios e obstáculos, os pontos e contrapontos, os que impedem ou dificultam a implementação de uma proposta inclusiva de educação. É preciso que todos nós respeitemos a diferença de cada um. E para nos ajudar a construir o diálogo sobre o tema, temos hoje duas convidadas. A professora Hortência Macedo da Silva, que é pedagoga e especialista em educação especial pela UFAM, mestra em educação especial pela UMINHO de Portugal, tem experiência em educação com ênfase em educação especial e inclusão escolar. Ela foi conselheira do Conselho Estadual de Educação do Amazonas no período de 2009 e 2013 e do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência no período de 2011 e 2015. Foi gerente de Educação Especial da SEDUC e atualmente é secretária executiva do Conselho Estadual de Educação do Amazonas. Olá, professora Hortência, tudo bem? Tudo bem. Que bom tê-la conosco neste debate. Tudo bem, Marisol? Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a todos os que estão nos assistindo nesse momento e dizer da satisfação que eu tenho de retomar a discussão em prol da inclusão escolar dos alunos da educação especial. É um tema vasto, apresenta uma dimensão imensa de trabalho, mas as mudanças que precisam ser feitas são significativas e realmente a gente precisa fazer grandes transformações no cotidiano escolar para que a inclusão aconteça. Nesse momento eu gostaria de aproveitar a grande oportunidade e parabenizar as 3 escolas do estado, escolas específicas, Escola Augusto Carneiro dos Santos, Escola de Alfonso Vieira Monteiro e Escola Joana Rodrigues Vieira, que estão de aniversário hoje, completando 38 anos de trabalho em prol das pessoas com deficiência, né? E a nossa história de educação especial começa aí, nesse período, e queremos desejar que mesmo nesse tempo de inclusão escolar, as escolas sejam um porto seguro para todas as crianças que precisam de apoio. Obrigada, professora Hortência. E também temos aqui conosco a professora Cíntia Cavalcante Rodrigues. A professora Cíntia é pedagoga pela Marta Falcão, pós-graduada em Educação Inclusiva, Especial e Políticas de Inclusão pela Faculdade Educacional da Lapa, mestra em Educação e Ensino de Ciências pela Universidade do Estado do Amazonas. Atualmente é assessora pedagógica e gerente em exercício da Gerência de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Bem-vinda, professora Cíntia. Olá,
Gostaria de cumprimentar todos que estão assistindo e aqui agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui conversando sobre educação inclusiva com a professora Hortência, a professora Marisol, e dizer que falar de educação inclusiva é sempre um prazer, principalmente nesses tempos tão diferentes, nos quais a gente precisa estar sempre dialogando em outros ambientes e não somente aqui, para tentarmos caminhos para que a educação de Manaus continue cada vez mais inclusiva, não só em Manaus, mas em todo o país. Queremos desde já agradecer a participação das equipes da SEDUC e da CEMED, responsáveis pela coordenação deste programa. Também quero me apresentar melhor para que todos me conheçam. Eu sou Marisol Drummond, eu sou pedagoga pela Universidade Federal do Amazonas e também especialista em coordenação pedagógica pela UFAM. Atualmente, eu sou mestre de cerimônias da Secretaria Municipal de Educação, trabalho no cerimonial da CEMED. Hoje estarei mediando a nossa 4ª roda de conversa do programa Diálogos Formativos. É importante que juntos possamos conversar sobre o tema da inclusão, tão relevante para todos os professores quanto para toda a sociedade. Somente assim se dará a superação dos desafios, dos obstáculos, das barreiras que impedem ou dificultam o processo de inclusão educacional da pessoa com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades de superdotação e outras especificidades. Não é mesmo, professora Hortência? O que a senhora tem a dizer sobre isso? É verdade, Marisol. Nós realmente, a palavra inclusão, ela nos remete ao reconhecimento de uma sociedade formada por uma variedade de segmentos. E o direito à educação é assegurado a todos. E a educação inclusiva, ela vem há 12 anos, desde 2008, num processo de avanço, de progresso, mesmo com muitas dificuldades, mas nós temos avançado, né? E isso tem se dado principalmente porque o direito das pessoas com deficiência tem sido conquistado cada vez mais. E esse direito vem assegurando oportunidades de inclusão escolar, oportunidades de inclusão social e exigindo dos sistemas de ensino mudanças que possam, de fato, favorecer não só a socialização desses alunos na escola, mas a possibilidade de garantir a eles o acesso ao processo acadêmico, a evolução da sua vida escolar. Então, é nessa perspectiva que hoje se discute a questão da inclusão e no momento difícil que nós estamos vivendo, onde a escola não está podendo intervir, mediar diretamente com o aluno, mas que através das famílias a escola tem tentado chegar junto a esses alunos e minimizar, de certa forma, os prejuízos que esse tempo de pandemia tem trazido para toda a sociedade. E a senhora, professora Cíntia, ainda é um desafio conversarmos sobre educação inclusiva? Sim. Apesar de nós já termos conquistado vários direitos, como foi muito bem posto aqui pela professora Hortência, mas a nossa luta diária em prol da educação inclusiva, ela não tem fim. E hoje, uma das principais barreiras, que eu me atrevo a dizer, elas são as barreiras atitudinais. Elas são as principais causas de uma educação excludente dentro do nosso sistema de ensino. Porque as barreiras atitudinais, elas requerem mudança de mentalidade, mudança de comportamento. E isso é muito mais difícil para o ser humano conseguir entender que o outro ser diferente é normal. Né? Entender que o outro não aprender da mesma forma que eu aprendo é normal. Então, perceber que o meu acolhimento, a forma como eu acolho esse estudante, a forma como eu presto atenção neles, um bom dia diferente, uma boa tarde em forma de imagens, tudo isso ele vem em prol desses desafios e vem em prol da superação dessa barreira que eu vejo que é uma das principais, que é a atitude dentro da escola e fora dela também. Muito bem. Professoras, agora nós vamos conhecer duas colegas que também são professoras, a professora Camila, da Rede Municipal, e a professora Denise,
da Rede Estadual de Ensino, que enviaram suas perguntas para contribuir com o nosso debate. Vamos ver o que elas querem saber. Olá, eu sou a professora Camila Moreno, sou professora da Rede Municipal de Ensino e atendo em uma sala de recursos no CME Graziela Ribeiro. Bom, nós sabemos que a rotina de uma criança da educação especial, por si só, já é bem cansativa para os seus familiares. Com isso, eu quero fazer a seguinte pergunta: de que forma nós, professores da educação especial, podemos estabelecer um maior vínculo com essa família? De que forma a educação pode chegar para eles como um meio de maior desenvolvimento para as nossas crianças, mesmo que à distância? Nós sabemos que muitas vezes essas famílias se sentem sozinhas, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Então, de que forma a escola pode chegar a esta família como um meio efetivo de desenvolvimento das nossas crianças? Olá, eu me chamo Denise Bringel, sou professora de sala de recurso na Escola Estadual Manuel Antônio de Souza e gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Com relação aos alunos com deficiência que necessitam e recebem o apoio do auxiliar de vida escolar, no caso de SEDUC, e no professor mediador, no caso da CEMED. Quais são as adaptações que podem ser feitas de forma a auxiliar estes alunos nas atividades? E quais são as contribuições que nós, enquanto professor de sala de recurso, enquanto auxiliar de vida, enquanto professor mediador, podemos fazer de forma a auxiliar estes alunos? Queremos agradecer às professoras pelas perguntas, pela participação. Professora Hortência, o que a senhora tem a nos dizer sobre a questão pontuada no primeiro vídeo? A professora Camila colocou bem a questão de como a escola pode, chegar até o aluno. Nesse momento de isolamento social, é importante que nós, escola, saibamos quem é o nosso aluno, para que a gente possa, através da família e das atividades propostas, chegar até ele. Considerando que o aluno está em casa, que a escola precisa propor atividades, então é necessário que a gente conheça as possibilidades dos nossos alunos e muitas vezes até conheça também a condição em que ele vive, para que a gente possa propor atividades que sejam possíveis de serem realizadas no ambiente onde ele está nesse momento, né? O professor, mesmo da educação especial, ele precisa selecionar algumas atividades que possibilite o sucesso do aluno nesse momento, né? Mesmo sabendo das grandes desigualdades sociais vividas por alguns alunos, alguns que não têm a assistência que precisam, a educação especial, a educação inclusiva, ela lida com uma diversidade de alunos enorme. Alunos com deficiência auditiva, alunos com deficiência visual, alunos com déficit cognitivo, alunos autistas. Então é necessário que eu tenha uma ideia do perfil do meu aluno, para que eu, enquanto professor, para que eu, enquanto escola, possa estar selecionando para ele as atividades que realmente vão responder às necessidades e às expectativas que ele tem. O certo é que, através da família, é o nosso caminho hoje, e que nós precisamos selecionar as atividades que possam enriquecer, favorecer e motivar os nossos alunos para que eles não fiquem à margem da escolarização nesse momento de pandemia. E professora Cíntia, pela sua experiência e observando as questões do segundo vídeo como parâmetro para sua resposta, quais as orientações que a senhora e a equipe com a qual a senhora trabalha na Gerência de Educação Especial poderiam sugerir?
Bem, quanto às questões do segundo vídeo, né, que em suma pedem qual tipo de auxílio, né, esse professor do AE, esse professor mediador, e esse professor em geral pode estar dando para esse aula em casa, né, que está acontecendo hoje. Então, manter o diálogo constante com a família, né, através de diferentes meios, tá? Porque hoje a sala de aula, ela se transportou para a sala de casa. Mas, assim, o pai, a mãe, o responsável, eles não são professores, eles têm que se tornar, né, mediadores de uma maneira muito abrupta, inclusive. Então, compreender que eles não têm essa nossa expertise, né, e como foi muito bem posto, realmente, as atividades precisam ser muito claras, as atividades precisam ser pensadas em quem está mediando, que é esse pai e essa mãe, tá? E também, gente, não mandar acúmulos de atividades. Nós estamos lidando com crianças com deficiência, com adolescentes com deficiência ou com outras especificidades. Então, menos muitas vezes é mais, e quantidade nem sempre é sinônimo de qualidade. Então, nós precisamos ter certeza que, às vezes, uma atividade feita por esse estudante com deficiência em casa, ela tem muito mais êxito do que se eu mandar 10 para um dia inteiro, para uma semana inteira. Além disso, tanto a SEDUC quanto a CEMED, ela possui uma coordenadoria de educação especial da SEDUC e possui uma gerência de educação especial na CEMED, com pessoas, com especialistas na área que estão ali à disposição para dar orientações gerais a professores, a pais, a escola como um todo, para a gente ver o melhor caminho. Não existe um único caminho, nem uma única metodologia. Afinal, nós estamos falando de seres humanos diferentes, de estudantes que têm N especificidades. Queremos agradecer também aos muitos professores, pedagogos e diretores das escolas estaduais e municipais que enviaram perguntas pelo link que disponibilizamos, professoras, e que estão nos ajudando a nortear a nossa roda de conversa de hoje. Em razão do nosso tempo, nós selecionamos algumas dessas questões. E a primeira questão é: qual vocês acreditam que seja a prioridade educacional das pessoas com deficiência nesses tempos de pandemia? Qual a opinião das especialistas sobre as atividades sugeridas disponíveis no Saber Mais para a educação inclusiva? Quem pergunta é a pedagoga Joelma de Souza, do CEMEI Rosira Monteiro, da CEMED Manaus. Então, professoras, eu deixo com vocês a pergunta da pedagoga Joelma. Quem gostaria de começar? Bom, eu vou tecer alguns comentários a respeito de prioridades, né, que foi bem colocado pela professora. Então, considerando que nós, nesse período de março, já tínhamos ideia dos alunos que nós iríamos atender, e torna-se muito difícil, perigoso, arriscado a gente estar dizendo o que é prioridade para esse grupo que, como nós já mencionamos aqui, é tão diverso. Então, nós precisamos conhecer a realidade do nosso aluno para que nós tenhamos condições de selecionar o que é prioridade na condição que ele tem, né? Entre as atividades que possam melhorar a questão da percepção, a questão da leitura, a questão de escrita, mas isso vai variar muito de acordo com o nível de desenvolvimento que essa criança ou que esse estudante apresenta. Então, a gente tem, eu repito, nós temos uma demanda de alunos com as mais diferentes deficiências e é necessário que a gente tenha um aprofundamento da condição que ele tem, do nível de desenvolvimento que ele já atingiu, para que a gente possa, então, com maior responsabilidade, com possibilidade de dar mais resultados, selecionar as atividades que ele possam e que lhe sejam úteis nesse momento. Prioridade, muitas vezes, para um aluno da educação especial, é melhorar a sua condição de vida. Embora a gente, enquanto escola, não possa esquecer que a função da escola é a vida acadêmica, mas é necessário que a gente tenha essa maturidade de conhecimento para ver
o que é prioridade para o Joãozinho não é prioridade para o José. Então, quem é que vai poder dizer isso? É a pessoa que conhece, é a pessoa que sabe o nível de desempenho dele e que pode passar algumas atividades que não sejam frustrantes, porque é importante que a gente veja a possibilidade que ele tem para desenvolver essa atividade dentro do espaço e da condição que ele vive hoje, nesse momento em que a escola, que o aluno está afastado da escola, está no ambiente familiar. Bem, passo a palavra à professora Cíntia também fazer o seu comentário. Complementando ainda, inerente à pergunta, né, que falou também sobre a plataforma Saber Mais, e pegando também o que a professora Hortência falou sobre essa diversidade de atividade, de não ter exatamente como dizer o que é ou não prioridade, a gente percebe que são vários caminhos. E a plataforma Saber Mais, ela é um caminho que só tem significado quando ele é mediado pelo professor, pelo especialista. Por quê? Exatamente porque nós temos N pessoas com deficiência, N pessoas com diversas especificidades e não tem como direcionar logo qual é a atividade para quem. A plataforma Saber Mais, ela possui vários recursos, né, tanto para a língua portuguesa, quanto para matemática, como para leituras complementares, como para habilidades cognitivas, habilidades psicomotoras, além de um mural maravilhoso, onde os professores estão postando as suas atividades exitosas e está, assim, magnífico. Tá? Então, assim, ela é mais um recurso, está disponível para professores, para pais, para estudantes, mas requer sempre uma mediação, requer sempre que alguém que tenha expertise na área, que conheça seu aluno, que conheça o estudante, diga para esse pai e para essa mãe e envie a atividade selecionada, ok? Então, vamos lá. Outra pergunta que chegou através do link é do professor Jones, que nos sinaliza o seguinte: a inclusão para alunos especiais é difícil, visto que essas crianças têm um tempo de aprendizagem diferente, mas ele diz que todos são capazes. Mas ele também diz, o professor Jones, que o contexto da sala de aula não é fácil, que é difícil dar atenção a todos os alunos, dado esse contexto, e ele pergunta: como será o desenvolvimento educacional desses alunos no contexto geral de uma família sem estrutura familiar, social e econômica, que se agravou ainda mais nesse tempo de pandemia? Será que podemos fazer essa avaliação? Professor Jones da Costa, da Escola Municipal Danilo de Matos Areosa, da CEMED Manaus. Professora Hortência, gostaria de responder a questão do professor Jones? Sim, Marisol, o professor Jones realmente tem razão. A sala de aula em si já é um grande desafio, né? Uma quantidade grande de crianças, comportamentos diversos, necessidades diferenciadas. E o grande desafio hoje de uma turma de educação inclusiva ainda se faz bem mais agravante, né? Mas é preciso que a gente tenha consciência de que, tendo deficiência ou não, todas as crianças apresentam um ritmo diferente de aprendizagem, né? E eu penso que o grande desafio da escola pública, de fato, é promover o sucesso daquelas crianças que nem sempre têm um bom apoio familiar, né? Para algumas crianças, tenham elas deficiência ou não, a escola é o único lugar onde proporciona para elas as experiências em relação a regras sociais, a valorização do saber acadêmico, a construção ou destruição da autoestima, que nós precisamos ter muito cuidado com essa questão, né? Para que, a partir disso, ela possa acreditar que ela é capaz e se desenvolver o máximo que ela puder. Nós precisamos saber ajudar essa criança, e em tempos de pandemia é necessário que a gente já comece a pensar que o retorno dessa criança para a escola pode ser um pouco mais difícil e que a gente precisa se preparar para
conseguir recursos diversos que possam acolher essas crianças e fazer com que, acreditando na capacidade de cada uma, a escola possa minimizar os prejuízos que a pandemia vem ocasionando na área escolar. Então, o desafio da escola realmente é grande. O desafio que nós estamos vivendo é imenso. A distância do aluno, a falta de condições das famílias de darem o que realmente elas precisam, porque nós estamos trabalhando com pessoas que não são professores, são familiares, né? E o retorno para a escola, ele tem que ser muito bem trabalhado, para que a gente possa aproveitar tudo que de bom aconteceu e que depois, no seu retorno, esse aluno seja acolhido, valorizado e tenha o seu estudo implementado a partir do momento que a escola voltar a atuar próximo desse aluno. Então, professora Hortência, nós podemos dizer que para efetivar essa inclusão no contexto educacional, entende-se que é necessário um trabalho de ressignificação das práticas pedagógicas para que de fato fique claro que o ganho na inclusão é múltiplo. As vantagens passam a ser para todas as crianças, na verdade, assim como para todos os educadores envolvidos nesse contexto. E nós temos mais uma pergunta. Vamos ver a pergunta da professora Maria Auxiliadora, que trabalha com crianças do primeiro ano do ensino fundamental e relata que já teve um aluno que passou por uma perda e ficou doente. Entretanto, a família não aceitava o laudo médico de depressão da criança. Então, a professora Maria Auxiliadora pergunta: como lidar com o luto das crianças especiais e com as famílias dessas crianças? A professora Maria Auxiliadora Lira, do EMEI Maria Fernandes, DDZ Oeste, da CEMED Manaus. Bom, quem gostaria de responder a questão da professora Maria Auxiliadora? Realmente é uma pergunta densa. Verdade. Eu posso responder, tá? Vamos tentar responder, porque certo. Realmente é um tema. Falar de luto é sempre muito difícil, né? Primeiramente porque não tem uma receita, não tem como você mensurar o que pode ou não pode falar, de que maneira falar, porque afinal a gente está lidando com uma morte, né? Com uma perda. E quando eu falo de luto, ainda há muito preconceito por parte dos adultos, de alguns adultos em geral, que eles acreditam que as crianças não são capazes de compreender e que às vezes eles preferem até ignorar, né? Não, deixa, ela não entende o que está acontecendo naquele momento, né? E isso se estende às pessoas que têm deficiência também, às crianças e aos adolescentes, aos jovens com deficiência. Então, assim, precisamos compreender que temos que ser honestos com a questão do luto, que a criança, esse adolescente, esse jovem com deficiência, esse adulto com deficiência, ele entende sim que aquela pessoa que convivia com ele, aquela pessoa que estava ali com ele, de uma hora para outra deixou de estar. Então pense, olha o sofrimento que pode estar ocasionando se você pensar que por ele ter autismo, não, eu não preciso me preocupar porque ele tem autismo. Simplesmente na cabeça dele, por ele não conseguir se expressar verbalmente, né, quando ele é não verbal, não conseguir colocar para fora aquela dor, fica sozinho, pensando somente na cabecinha dele, o que foi que aconteceu, para onde foi aquela pessoa. Então, assim, por uma questão de sensibilidade, por uma questão de humanidade, nós sempre devemos falar sobre luto para a criança com deficiência, para o estudante com deficiência. Mas precisamos usar diferentes metodologias, né? Precisamos usar comunicação alternativa, imagens, libras, o que for necessário para que eu consiga alcançar aquela criança e ela consiga perceber que aquela pessoa não vai mais fazer parte da vida dela. Tá? Então, assim, diferentes caminhos, porque não há um caminho somente, mas a honestidade e a sensibilidade quanto à luta precisa estar bem aberta para todos que têm deficiência. Tá? Então, nós podemos comentar que esse processo de inclusão, ele vem sofrendo transformações ao longo das últimas décadas. Anteriormente ao movimento da inclusão, algumas crianças com necessidades específicas, quando conseguiam ser inseridas no espaço da escola, muitas vezes se viam excluídas, tanto dos processos educacionais quanto sociais. Como nós podemos oferecer apoio a essas crianças que demonstram uma necessidade específica, que pode ser sensorial, emocional, físico-motora ou de qualquer outra natureza? Professora Hortência, o
que a senhora pensa a respeito dessa questão? Marisol, realmente há necessidade de que se ressignifique todo o processo educacional, né? Nós, embora já estejamos trilhando o caminho da inclusão há algum tempo, mas ainda há necessidade de nós buscarmos novas metodologias, novas formas de fazer com que a oportunidade ao desenvolvimento das crianças se faça na escola. Nós precisamos proporcionar a possibilidade de mudanças de comportamentos, nós precisamos oportunizar diferentes formas de ensinar, para que todos os alunos, independente do seu ritmo e da sua condição, possam realmente se aproveitar da oportunidade de estar na escola e construir conhecimentos que possam elevar o seu nível de vida, melhorar a sua condição e ter um resultado de inclusão que a gente espera, que realmente é oportunizar a educação escolar para todos. Olha, o nosso papo está muito gostoso, está muito descontraído. Quero agradecer imensamente às nossas queridas professoras Hortência e Cíntia. E nós temos perguntas feitas pelo WhatsApp. Nós vamos ver algumas perguntas neste momento para que nós possamos responder as perguntas. Estamos no nosso limite, né? Gostaria de um apoio da produção para nós verificarmos as perguntas. Nesse momento. Bom, então, enquanto as perguntas estão chegando, nós podemos dizer que sobre a BNCC, professores, vamos falar um pouquinho sobre a BNCC enquanto as perguntas estão chegando. Em sua introdução à nova Base Nacional Comum Curricular, cita o compromisso com a educação integral, cujo desafio da inclusão, que se baseia no princípio da equidade, é adaptar o ambiente e toda a comunidade escolar para receber, respeitar e manter a criança incluída, respeitando os processos de aprendizagem e tempos diferenciados. Como a senhora concebe essa discussão da educação inclusiva com a nova BNCC? Marisol, a BNCC, ela vem determinar aos sistemas de ensino mudanças na prática pedagógica e uma nova leitura dos resultados escolares. E para isso ela pontua 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas no ensino fundamental. E aqui, falando sobre inclusão, eu destaco 2 competências que são a número 9 e a de número 10, porque elas falam sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais. E como a professora Cíntia bem colocou há pouco tempo, a questão das atitudes são as questões que mais influenciam na resistência à inclusão escolar. Então, se nós hoje, na Base Nacional Comum Curricular e no Referencial Curricular Amazonense, temos o dever de, enquanto escola, cumprir no nosso currículo o desenvolvimento de competências que vão facilitar o relacionamento das pessoas, com certeza é um trabalho que vai beneficiar muito o processo de inclusão, porque nós precisamos construir novas atitudes, nós precisamos construir novas formas de relacionamento dentro da escola. A valorização do outro, o reconhecimento e o respeito do direito do outro, esses são fatores que não só para a inclusão, mas que para a vida de todas as pessoas é muito importante. Então, a Base Nacional Comum, no meu ponto de vista, ela vem justamente contribuir para que novos hábitos, novos comportamentos sociais venham, e isso vai favorecer, com certeza, o processo de inclusão das crianças da educação especial. Pode comentar um pouquinho, professora? Sim.
A BNCC ela é um grande avanço, né? Afinal, ela tenta garantir os direitos de aprendizagem para todos. E se nós estamos falando de educação inclusiva, nós estamos preocupados com isso, que esse direito para todos ele seja realmente garantido, né? Mas a BNCC não é o currículo, né? Nós sabemos disso. Quem verifica esse caminho para poder garantir que essa aprendizagem seja para todos é o currículo da escola. Então, a questão das atitudes, a questão de realmente ver alternativas possíveis para que esse currículo ele consiga alcançar a todos, seja eles com deficiência, sem deficiência, que essa educação seja realmente inclusiva, esse é o desafio da escola mediante a BNCC, que o currículo ele consiga, enfim, alcançar todos e que esse direito de aprendizagem ele realmente esteja garantido para todos. Professoras, nós temos 2 perguntas do WhatsApp. Queremos agradecer aos nossos queridos educadores, mandar um abraço para todos, né? Infelizmente nós podemos citar o nome de todos, vamos ver se a gente consegue no finalzinho, mas nosso tempo está quase no final, mas nós vamos ter essas 2 perguntas. Maria de Fátima, da Escola Estadual Presidente Kennedy, ela diz assim: bom dia, 2 dias da semana entro em contato com as mães dos meus alunos especiais para acompanhar as atividades deles. Estou agindo corretamente? Quem gostaria de responder? Posso responder? Sim, você está agindo corretamente, mesmo porque a gente não tem assim um padrão, não tem uma receita. O ambiente ele é diferente, a metodologia tem que ser diferente e cada família você precisa dar esse suporte dependendo da especificidade dela. Se 2 vezes por semana você está vendo que é o suficiente para dar essa mediação, para dar esse suporte, então ele é o suficiente. Naquele momento, quando falamos de prioridade, a gente colocou, não tem como a gente dizer o que é prioridade, qual é o caminho mais correto, qual é o caminho mais adequado. Ele vai depender de cada especificidade, vai depender de cada família, vai depender de cada estudante. Olha, professora Gorete Lima, daqui de Manaus, ela pergunta: qual é a função do CAP, CAS, CAESP, NARS para processo de inclusão no estado do Amazonas e na cidade de Manaus? Mais ou menos em 2009, porque a Política Nacional de Educação Inclusiva ela foi iniciada em 2008. Então, em 2009 e 2010, o MEC ele lançou CAP, CAS, CAESP como instituições que poderiam estar apoiando o processo de inclusão escolar. Então, na minha leitura, a função desses centros é justamente oferecer todos os serviços que podem apoiar o processo de inclusão escolar. Sejam esses serviços em função de aluno, de professores ou do próprio sistema. A oferta de cursos para os professores, para que eles conheçam os vários métodos e técnicas para cada área de deficiência, podem ser oferecidos por esses centros. Alguns serviços de atendimento direto à família e ao aluno também podem ser organizados. Então, os cursos de Braille, os cursos de Libras, outros cursos que possam estar envolvendo metodologias adequadas para crianças com outras características também podem ser. Além de toda a orientação para o funcionamento, o bom funcionamento das salas de recursos multifuncionais, que também são serviços que estão mais próximos das famílias, porque são implantados nas escolas, e que podem estar dando todo o suporte para a criança que está na inclusão, tanto para a criança quanto para o professor da sala, da turma inclusiva. Então, no meu ponto de vista, essa é a função desses serviços que foram implantados já há algum tempo. Muito bem. Olha, estão nos assistindo o professor Josué Santiago Carvalho, da CEMED Manaus, professora Francisca Calaça, Manaus Seduc, Carlos de Souza Lima, da Boca do Acre, olha, estamos lá em Boca do Acre. Professora Carmelita, do CEMEI Raimundo Nonato de Aguiar, professora Joelma Maricaua, pedagoga e professora, CEMEI Rosira, da CEMED Manaus, professor Carlos Souza Lima, do município de Boca do Acre, olha aí, Boca do Acre, nos prestigiando. Professor Jardel Claudino Pereira Santos, professor de Ciências da Escola Municipal Madre Teresa de Calcutá,
a pedagoga Carlene Martins, do Programa de Altas Habilidades Superdotação do CME André Vidal, CME de Manaus, enfim, muitos professores nos assistindo. Queremos agradecer a audiência e a participação de todos. Bom, estamos finalizando a nossa quarta roda de conversa, diálogos formativos, e queremos agora passar para as professoras, as nossas especialistas queridas, as suas considerações finais. Começando com a professora Cíntia. Nesses tempos, falar de educação inclusiva ele é sempre um desafio, mas ele requer realmente da nossa parte muita sensibilidade, muita empatia, muita atitude. E uma das principais que eu vejo é se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquele estudante que teve sua rotina escolar abruptamente quebrada, se colocar no lugar daquele pai e uma mãe que de uma hora para outra tiveram que aprender a mediar um ensino no qual é função de nós, professores, se colocar no lugar dos professores e da escola, que também de uma hora para outra tiveram que aprender rapidamente sobre novas tecnologias, sobre novas metodologias e se adaptar. Então, se colocar no lugar do outro hoje, ele requer realmente, e ele mostra que essa educação é inclusiva, né? Gostaria de aproveitar também para agradecer ao convite feito pela professora Rita, da DDPM, né? Agradecer à professora Marcionilha, diretora do DED CEMED, que está sempre à frente da gente, incentivando as ações inclusivas da Secretaria, né? Gostaria de agradecer aqui à professora Marisol, que mediou maravilhosamente, minha professora Hortência, é sempre um prazer, né, estar em debate com a educação inclusiva, né? Agradecer a coordenação de educação especial na figura da professora Sabrina, da SEDUC, e em especial agradecer a equipe da Gerência de Educação Especial, né, por seu trabalho incessante para que a educação inclusiva da rede municipal de ensino de Manaus, ela esteja cada vez mais inclusiva, mais para todos mesmo. Então, passo as considerações finais à professora Hortência. Bom, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de discutir um pouco sobre a questão da inclusão. É um tema muito difícil, muito vasto, que precisa realmente de uma dedicação, né? Nós precisamos nos debruçar e procurar ver o que podemos fazer para melhorar a cada dia o processo de inclusão educacional. Não basta boa vontade. Na verdade, a educação inclusiva, ela exige compromisso e competência. Eu não posso ensinar um aluno cego se eu não souber o braille. Eu me comunico mal com uma pessoa surda se eu não souber a Libras. Então, assim como Libras e Braille, existem outros recursos, métodos e técnicas aplicados à educação especial e à educação inclusiva. Então, é necessário que a gente tenha pessoas que possam estar dando um suporte técnico para que a inclusão seja um sucesso, né? Gostaria de agradecer e parabenizar o gabinete do secretário pedagógico da SEDUC, o Departamento de Política e Programas Educacionais, né? O CEPAM, na pessoa da professora Ana, que foi a pessoa que me convidou, que entrou em contato comigo para fazer parte dessa roda de conversa. Espero, de alguma forma, ter contribuído. Nós sabemos que não existe receita para a inclusão, assim como não existe receita para trabalhar com gente. Mas nós precisamos de dar alguns pontos para que cada um faça uma reflexão dentro da sua realidade e possa se tornar uma pessoa melhor e uma pessoa que contribui de forma decisiva para o progresso de todo e qualquer aluno que chegue na sua sala de aula. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Trabalhei muitos anos com educação especial, hoje não estou mais, mas é sempre um prazer discutir e fazer parte de um debate junto com Cíntia, junto com Marisol, conduzindo. Para mim foi imensamente grato, tá? Quero dizer da minha satisfação e espero de alguma forma ter contribuído. Muito obrigada.
Então queremos agradecer a participação de todas. Queremos deixar aqui os endereços de contatos da SEDUC e da CEMED. Qualquer dúvida ou informação, acessem esses endereços que estão na tela. E aproveitamos para agradecer em nome da SEDUC Amazonas e da CEMED Manaus, deixando um alô especial às equipes do CEPAM SEDUC e da DPM CEMED, que estão sempre à disposição da comunidade escolar nas ações de formação dos profissionais de educação do Amazonas. O programa de hoje, brevemente, estará disponível no YouTube, na plataforma Saber Mais e também em nossas redes sociais. E já aproveito para convidar todos vocês para o próximo programa, que abordará o tema Educação e Tecnologias, Perspectivas e Desafios em Tempos de Pandemia e Pós-Pandemia. Contará com a presença da professora Vilmara Monteiro como mediadora das professoras Vânia Moreira Kensky, Adriana Rosa. Participem enviando as suas perguntas e sigam-nos também no Instagram. Lá vocês poderão ter acesso às informações sobre a programação dos diálogos formativos, aos links de como assistir e participar das rodas de conversa, além de materiais complementares aos temas discutidos. É mais um ponto de encontro entre comunidade escolar, os professores. E não esqueçam, para o bem de todos nós, fiquem em casa. O programa Diálogos Formativos encerra aqui. Tenham todos um excelente dia. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.